Muito boa noite a todas e todos. Eu quero cumprimentar a todos os presentes e eu faço na figura do presidente desta mesa, Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa, a quem eu agradeço por esta recepção tão especial, cumprimentando o professor João Leal Amado por esta conferência aqui e saudando em vosso nome a todos os ministros aqui presentes, desembargadores, magistrados, procuradores, defensores, advogados, trabalhadores do Poder Judiciário. Eu quero dizer da minha alegria neste momento em estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho e, ao mesmo tempo, quero dizer da responsabilidade de todos nós numa quadra, num momento muito especial da vida jurídica, institucional, política e social do Brasil. O direito do trabalho, que está em xeque desde o dia em que existe, eu não chamo a atenção dos senhores para o fato de que é a primeira investida contra os direitos sociais, desde o dia em que alguém teve a ideia de proteger trabalhadores, minorias, desfavorecidos da ordem capitalista. Via de regra, toda esta ideia e todo esse instituto jurídico vem sendo combatido, mas hoje, certamente, senhoras e senhores, nós estamos numa das piores quadras da vida jurídica do país. E também, não fora apenas do país, podemos ter certeza do mundo. Pior, em especial, porque quem defende o direito do trabalhador, via de regra, é o trabalhador. E, em alguns momentos muito específicos e muito, eu diria, especiais, enquanto tristeza, ocorre em alguns momentos que aqueles que são objeto da proteção do direito passam a não entender, nem a desejar, nem a querer esta proteção. No dia em que o trabalhador não quer mais o direito do trabalho, ninguém mais defende o direito do trabalho e, pasmem, praticamente ninguém mais defende o trabalhador. Em algum momento desta reflexão, eu quero tratar do como a sociedade contemporânea chega a um nível psicanalítico do desejo, da repressão, do que se quer, do que se imagina em relação a si próprio e ao mundo, para vos dizer, neste momento, que nós temos uma situação na qual as pessoas não entendem, não desejam, não querem aquilo que eventualmente possa lhe ser uma espécie de lenitivo, uma espécie de ajuda, de consolo no momento de exploração social. O principal, e quero começar com isso, esta reflexão da noite de hoje, o especial do entendimento do porquê vivemos esta realidade que junta, que mistura economia, política, direito, instituições, cultura jurídica, horizonte de mundo. O principal de tudo isso, senhoras e senhores, não tenho dúvida em dizer aqui, neste momento, se deve à própria condição da nossa organização econômico-produtiva, se deve ao capitalismo. Se os senhores e senhoras falarem em crise, esta crise é eminentemente do capitalismo. E isto representa dizer que é uma crise brasileira, mas também representa dizer com muita humildade que o Brasil não é centro do capitalismo mundial, não é, eventualmente, o principal nó desse mesmo modelo ou desta mesma dinâmica econômica. Esta crise é uma crise mundial. Também não adianta dizermos, logo de início, que esta crise mundial se apresenta de modo incompreensível ou porque, eventualmente, as pessoas sejam más. O caráter, aquilo que é o aspecto moral daquela dinâmica das pessoas que organizam a sociedade capitalista mundial, não está em xeque, e eu diria, às senhoras e aos senhores, eu particularmente não considero que o tempo presente seja 1 milímetro pior do que a história pretérita do mundo. Tivemos uma ditadura no Brasil, tivemos fascismo na Europa, tivemos as circunstâncias mais bárbaras e, eventualmente, nós nos esquecemos, ao falar de Trump, que um pouquinho antes dele houve Bush, e um pouquinho antes dele houve Reagan, e assim, puxando para trás, nós temos uma história infinita
e cada vez mais nós dizemos, agora este ganhou a medalha de pior em relação ao que foi. Na verdade, é porque esta é uma dinâmica estrutural da nossa sociabilidade. Interessa a todos nós, fundamentalmente, compreender como se dá esta estrutura e quais são os atores que se põem neste mesmo quadro. Eu tenho uma tese central que é compartilhada por muitos em teoria, economia política, ciências sociais, filosofia, de que o capitalismo não é que de vez em quando tem crise. O capitalismo é crise todos os dias, em todos os momentos. Não se pode imaginar que uma sociedade de exploração seja minimamente estável. Falo isto nesta noite, às senhoras e aos senhores presentes, porque há por parte de muitos um desejo por segurança. É preciso colocar ordem no caos. É preciso ajeitar a casa. As pessoas não andam mais seguras na rua. É preciso arma, é preciso mais violência contra a violência que aí está. É preciso que o canhão seja direcionado para o lugar certo. Muito bem. Tudo isso que se diz como um sintoma do presente é um fato muito específico de que vivemos em uma sociedade de exploração. Para que a exploração exista, é preciso que este 1% do mundo tenham sob si 99% restantes. Isto não pode ser ordem, segurança, isso não pode ser um mundo pacífico. Quando temos pleno emprego, e o Brasil teve praticamente pleno emprego no início desta década, nós nos esquecemos disso, mas houve 4,5% de desemprego, que é praticamente pleno emprego há 6 anos. Vinham haitianos para o Brasil, vinham bolivianos, vinham pessoas de variados países, porque os brasileiros já estavam quase em situação de pleno emprego. Nós nos esquecemos muito rápido das coisas. Ainda quando tínhamos situação de pleno emprego, as pessoas trabalhavam, não tinham o problema do desemprego, e mesmo assim, praticamente todas as pessoas do país, eu só estou tomando o exemplo nosso, mas serve para qualquer lugar, praticamente todas as pessoas do país tinham um sentimento difuso de que a vida não era boa. Alguém ganhava 1.000 e a vida não era suficiente. Alguém ganhava 10.000 e a vida não era suficiente. Para dizer dos hiperprotegidos, alguém ganhava 100.000 e a vida também não era suficiente. Porque uma sociedade de exploração faz uma máquina a partir da qual as pessoas têm que viver com um sentido de vida plenamente econômico, ou seja, ter trabalho para pagar coisas, começar a construir desejos a partir do que se compra, viagem, férias, casa, carro, consumo, de modo geral, e não tem modo desta situação ser plena na vida das pessoas. Um dos sintomas das sociedades capitalistas é cada vez mais um estouro, uma elevação enorme de condições psíquicas como a depressão. Isto aqui advém de não ter dinheiro e, pasmem, senhoras e senhores, advém de também ter dinheiro. Advém de uma sociedade que se mede por dinheiro. Quem não tem sofre, quem tem sempre lembra que alguém tem mais. Por causa disso, sempre alguém fez a viagem melhor do que esta que eventualmente fizemos. Sempre alguém foi para Miami e aproveitou o Pato Donald de um jeito melhor do que quem foi só para dar tchau para esse mesmo pato. Alguém comprou o pato, alguém comprou a vestimenta do pato, ou qualquer coisa assim. Estou dizendo com isto, minhas senhoras e meus senhores, que temos uma estrutura que não fecha, que temos uma sociedade de exploração, e esta sociedade não pode jamais abdicar de cultivar aquilo que vem junto com a exploração, que é um dado econômico. Explorar se dá no nível econômico, isto é o capital, explorando quem não tem, aqui está a base das relações do trabalho assalariado, mas junto com isso vem uma miríade daquilo que nós chamamos, via de regra em filosofia ou ciências sociais, de opressões, dominações as mais variadas. A exploração é eminentemente econômica. Junto com isso vem opressões e vem dominações. Quais são elas? Aproveitamos o patriarcalismo do mundo e fazemos a sociedade exploratória ser também machista. Aproveitamos as condições religiosas das sociedades em que vivemos e também fazemos as sociedades serem, além de exploratórias,
preconceituosas contra LGBTs, contra todas as categorias que eventualmente apareçam no radar do dito indesejado. Fazemos as sociedades serem também racistas. O Brasil se aproveita de modo muito específico, muito próprio deste procedimento, como também os Estados Unidos se aproveitam de uma história de escravidão e, a partir daí, conectam exploração com dominação e opressão. É claro que as dominações e as opressões não têm que vir todas elas com o mesmo rótulo em cada país do mundo, em todos os países. Nós encontramos, esta é a questão central, situações sociais distintas e aproveitamos o ensejo destas variadas circunstâncias. Um momento como este no Brasil não se deve fazer dele simplesmente uma espécie de constatação sociológica. Temos um país de alma conservadora, temos um país que veio da escravidão e que, portanto, não gosta da proteção ao trabalhador. Isto é uma verdade, isto é um fato sociológico que se pode constatar em qualquer momento. Mais que isto, nós temos em nossa frente o encontro com condições sociais as mais variadas. Somos conservadores, ao mesmo tempo podemos louvar o exato oposto disso e dizer: Brasil, o país do carnaval. A depender de como eu louvo, eu estou contando em relação à festa, ou então estou contando em relação ao horror a essa mesma festa. Brasil, o país dos rótulos muito fixos, nos quais quem ultrapassou uma vírgula do lado leva uma bala. Posso dizer, Brasil, país do sincretismo, onde as coisas se juntam. Brasil, no nosso campo do direito, o país das posições jurídicas ecléticas. Existe a A e a B, e a nossa é a A e a B dividida por 2. Portanto, estamos num certo sincretismo, não queremos nenhum rótulo sobre nós. Se nos perguntarem, sua posição de mundo é liberal? Não. É desenvolvimentista? Não também. É qual das duas? Talvez um pouco de uma e um pouco da outra, e com isso nós vamos empurrando com a barriga, e dependendo de onde o vento bate, nós agradamos um lado ou o outro. Estou dizendo com isto, senhoras e senhores, que nós temos realidades sociais que guardam estruturas, e estas estruturas, no entanto, são mutáveis. Se eu começo a insistir com o fato de que precisamos investir, de que precisamos avançar numa certa transformação social do país ou do mundo, isto passa a ser linha de força, passa a ser horizonte de compreensão de mundo. Se, pelo contrário, começamos a dizer coisas como: o direito do trabalho custa muito, coitadas das empresas que não podem contratar, faustosas condições da justiça do trabalho, custo Brasil, qualquer coisa nesse sentido, todo o peso recai sobre o outro ângulo, sobre a outra face desta moeda. Estou dizendo isto porque, em momentos como os de hoje, qualquer fala é uma linha de força política, disputando horizontes e congregando energias, seja para um lado ou seja para o outro. Tudo isto, quero insistir aqui, remonta a causas econômicas. Capitalismo é crise. Só que quero avançar um pouco mais e desenvolver a ideia de que, embora todas as relações capitalistas sejam crise, nunca um ser humano trabalhou para outro, ainda que com o máximo de proteção de direitos trabalhistas. Jamais um ser humano trabalhou para outro e se sentiu plenamente feliz porque alguém herdou uma empresa, o outro herdou a miséria, ainda que eu tenha R$5.000 de proteção ao trabalhador como mínimo de salário mínimo. Nós não temos isso, nós dificilmente chegamos a isso em nossa vida ou nossa geração, mas ainda que eu tivesse isso para 98% dos brasileiros, ele olha para o outro e diz: minha sorte de vida é trabalhar, ainda que meu salário mínimo seja alto. Alguma coisa há de errada no mundo no qual esta terra aqui, o dia que foi feita, no qual essa planície, esse planalto onde estamos aqui em Brasília, no dia que foi feito, nunca teve uma cerca, nunca teve um muro, e chegou um dia em que os seres humanos puseram um muro, cerca, propriedade, e um, por não ter, trabalha para o outro que tem. Ainda que houvesse proteção das condições de trabalho, mesmo assim, existe uma crise de fundo, uma crise latente. Isto um dia, desculpem meu termo, senhoras e senhores, sai vomitado do mundo como ódio em relação
a todo o poder que aí está. Basicamente, eu diria que 50% da nossa situação de hoje é vomitar em cima de uma ordem da qual as pessoas não entendem por que é esta, porque as coisas são assim. Pelo contrário, apenas, isto é uma tristeza, via de regra, as pessoas vomitam para cima e caem nelas mesmas. Mas o vômito é uma expressão de que o mundo vai mal, de que as coisas não vão bem. Apenas não foram ensinadas as pessoas a vomitarem para o lado certo e em proveito delas mesmas e não contra si próprias. Dito isto, o capitalismo é crise, mas podemos insistir com o fato de que ele tem marcas específicas nessas suas mesmas crises. De quando em quando, a ordem de reprodução do capital consegue alcançar certo nível de estabilidade, o que eu chamaria de estabilidade. Nós conseguimos, efetivamente, certas circunstâncias, certos momentos nos quais temos, efetivamente, um padrão, um modelo, eu chamarei aqui não só de modelo capitalista, mas modelo de acumulação de capital. Eu proponho às senhoras e senhores que o século XX conheceu um grande modelo de acumulação capital, é aquilo que alguns chamam de intervencionista, desenvolvimentista, mas em termos melhores, chegando à raiz econômica da palavra, alguns usam a isso o termo fordista. É o mundo da indústria, que tem a indústria por paradigma. É um mundo no qual as pessoas nascem imaginando que serão empregadas, que trabalharão, que terão um patrão, e até o final da vida, via de regra, trabalharão em 2 ou 3 empregos, 5. Mas este é o sistema fordista de mundo, que produz, portanto, a partir de previsibilidade. Quem aperta o parafuso, já o Chaplin insistia nos tempos modernos, fará o apertar do parafuso pela vida inteira. Quem troca o pneu do carro, quem põe a borracha e o pneu no carro, faz isto a vida inteira, então se chama borracheiro, enquanto o outro pode se chamar metalúrgico ou qualquer nome que se queira dar. Tudo isso acaba, por tecnologia, por avanço das condições do próprio capitalismo e, em especial, por uma certa insurgência do capital do mundo a partir da década de 70. Nós não temos outro modelo econômico a partir daí. O melhor nome que a economia usa para falar do que vem depois do fordismo é simplesmente uma palavra muito curta e muito imediata. Depois que acaba o fordismo, advém um pós-fordismo. É um nome que nós não sabemos, é um regime de acumulação capitalista que não tem muita cara definida, pode chegar até o limite do liberalismo, pode chegar ao fascismo, de acordo com as circunstâncias do dia, então pode ser altamente respeitador dos direitos humanos, inclusivo, que vá dizer que o indivíduo tem que ser garantido, como também pode passar um tacão por cima de tudo isso e dizer que nenhum direito é suficiente porque atrapalha a ordem do mundo e a dinâmica econômica e política. O fato é que vivemos em um período econômico dito pós-fordista. Este tem o direito do trabalho eminentemente por inimigo. Como as senhoras e os senhores presentes, eventualmente já os que têm mais tempo de vida juslaboral, já ouvem falar que o direito do trabalho está em crise faz décadas, não é uma novidade. Em todas as aulas minhas aos tribunais do trabalho, em todas as palestras, os meus alunos daqui de mestrado, doutorado, que são magistrados, já ouvem falar há muito tempo, já faz muito tempo que nós dizemos que o direito do trabalho está em crise. Hoje é mais uma vez, enfim, vim aqui anunciar mais uma crise no meio de tantas décadas de crise. O fato é que só se diz que o direito do trabalho está em crise nas condições de uma economia pós-fordista. Quando a economia se deu no século XX de nível fordista, efetivamente precisávamos do direito do trabalho. Precisávamos colocar alguma previsibilidade jurídica na organização da exploração capitalista, sem o que, e isto aqui não vai nenhum elogio muito desmesurado à própria vida juslaboral, sem o que os trabalhadores do mundo, com um pouquinho mais de organização e de força, trabalhando em fábricas que tinham por lá 5.000 empregados, estes 5.000, um pouquinho mais organizados, tomavam a fábrica nas mãos. O exército e a polícia, para dar conta de tantos trabalhadores em tantas indústrias, tinha que ter um corpo de soldados muito grande. Então, melhor do que deixar o povo pegar o poder é dar o direito do trabalho. O direito do trabalho não é comunista, não é socialista, é preciso dizer coisas como tais, porque nos dias de hoje prosperam
absurdos como estes, o direito do trabalho não é nada socialista, nada comunista, pelo contrário, é uma ótima solução capitalista para manter o trabalhador na fábrica e para que ele não se levante um dia, imagine que o seu dono da fábrica está numa cidade muito distante, mas, no entanto, há 5.000 trabalhadores naquela planta industrial e eles podiam pegar a planta para si. Quem trabalha na terra poderia um dia ter a terra como sua propriedade. É exatamente para evitar coisas como tais, temos a consciência juslaboral. É dar um pouquinho aqui para não perder muito por lá. Tudo isto está sendo destroçado há 30, 40 anos com esta realidade que nós chamamos pós-fordista. A manifestação política imediata desse pós-fordismo é o nome neoliberalismo. Portanto, é uma certa abertura para a liberdade contratual, dando a ela primazia em face daquilo que seria a organização protetiva das condições do próprio contrato de trabalho ou dos demais contratos. Basicamente, senhoras e senhores, o que temos aqui, em termos filosóficos, é a primazia do direito privado em face do direito social ou do direito do trabalho. Já há 30 ou 40 anos, o que temos reiteradamente sendo bombardeado é que aquilo que é direito civil, aquilo que é direito empresarial, aquilo que é o direito privado, é mais natural do que o que seja o direito público. E o único direito público que pode parar de pé é o penal. Como se fosse um arroz e feijão, como eu ensino lá na Faculdade de Direito da USP para os meus alunos, existe uma ideia recorrente no inconsciente jurídico de que o direito civil é o arroz, o direito penal é o feijão, e a mistura dos dois alimenta um país. E essa mistura é chamada direito constitucional, a abobrinha que vem junto com a carne, chamada direito do trabalho, isto pode existir. A alcaparra, chamada direito ambiental, pode existir ou não no prato. O fundamental é o arroz e feijão. E esse arroz e feijão é que as relações contratuais sejam livres e, contra os pobres, pena, cadeia. Isto, eu diria que é o chão comum da ideologia jurídica no mundo. Isso aqui também não é uma primazia do Brasil. Os Estados Unidos, desde Reagan até hoje, não é que dobraram a população encarcerada. Aumentaram mais de uma vez, eles aumentaram 10 vezes a população encarcerada. Quanto mais tiram direitos sociais de um lado, mais vão colocando pessoas na cadeia por lá. O padrão é de lá. Nós estamos aqui acompanhando esse padrão. Então, quanto menos CLT, quanto mais abertura ao pactuado, quanto mais direito do trabalho liberal, mais teremos, do outro lado, o aumento do direito penal. Na conta, eu diria que, via de regra, o direito público vai bem de qualquer modo. Nós acabamos com o direito do trabalho, do outro lado, o penal explode, e, portanto, os senhores veem a demanda que há reiterada por clamores de ordem, de imposição contra a violência ou em favor da segurança pública. Estamos trocando CLT por Código Penal, mais ou menos isto é o campo que sobra para a mistura desse prato. O básico é que haja este arroz com feijão, e este arroz, volto a dizer, essencialmente é o direito privado. Estas duas ordens capitalistas, dentro do capitalismo, não são as duas únicas. Nós tivemos um capitalismo mercantil no século XIX, tivemos ainda outras ordens quando o capitalismo estava se forjando no século XVIII, mas basicamente a falar do 20 e 21, destes 100 a 120 anos de experiência mais recente do capitalismo, esses dois modelos geram dois tipos diferentes de crise. A crise do fordismo é uma, a crise do pós-fordismo é outra. Toda vez em que havia crises dentro do fordismo, nós tínhamos soluções muito fáceis e muito rápidas dentro do Estado. Vargas deu um tiro no coração. O pai da CLT, portanto, não conseguiu continuar uma estrada de intervencionismo estatal, de desenvolvimentismo industrial, mesmo de proteção dos direitos sociais. Houve, efetivamente, um gargalo dentro do fordismo no Brasil. Juscelino, com outra vertente mais liberal dentro do desenvolvimentismo, também não conseguiu voltar em 65 para ser eleito novamente e ser presidente da República, porque descobriram um apartamento dele em plena praia, e os apartamentos sempre são altamente impeditivos de voltar ao poder, de tal modo que nós não tivemos nem Vargas, nem JK, e também não tivemos o complemento do mandato de Jango.
O que nós temos é que o Fordismo efetivamente teve crises e conheceu no Brasil muitas crises, e não só no Brasil. Nós vimos isto pelo mundo inteiro. Houve soluços dessa crise fordista. O que ocorre é que, via de regra, uma crise fordista se resolvia com instrumentos fordistas. Tirava-se um presidente da República e o próximo criava o seu modelo de intervenção estatal na economia. Caía o Salazar e, então, Portugal trazia um outro modelo também de nível intervencionista estatal. Muito bem, assim foi a história do mundo nesses tempos fordistas. Estou dizendo isto porque esta solução conheceu alguns milagres. Hoje, nós chamaríamos milagres. Um deles, o Brasil teve ditadura militar e não revogou a CLT. E isto é muito peculiar. Nós tivemos uma certa ordem que não podia sair do fordismo, ainda que a solução da crise fordista fosse mudar, cambiar totalmente uma certa orientação política. Nós tivemos arroxo salarial. A década de 80, quase toda ela viveu sob arroxo salarial. Mas nós não mudamos instituições jurídicas. Nós deixamos a míngua, o que é diferente de alterá-las profundamente. Por causa disso, a Constituição de 1988, ela não veio sofrendo, aqui eu diria, aos presentes, ela não veio sofrendo inanição em termos de energia, de investimento, de luta social. Pelo contrário, ela colheu enormes energias sociais e, quando o mundo já trocava de eixo de reprodução do capital, o Brasil fez florescer a última flor do capitalismo fordista do mundo, que foi a nossa própria Constituição. Nós tivemos aqui uma espécie de manutenção do fordismo até chegar à virada dos anos 80 para os anos 90. Aí, sim, começa a perseguição, aí sim começa a pancadaria em cima dos direitos sociais e, em especial, em cima dos direitos do trabalho. A primeira vez que se aventa a hipótese de exterminar a justiça do trabalho é nos anos 90. E houve livros, houve obras, houve discussões, houve falas, houve professores em faculdade, houve gente pelo país que começa a fazer o cálculo do custo da justiça do trabalho. Isso é muito típico da década de 90 até os dias de hoje. É que nós tivemos um suspiro no meio. Nós tivemos, por um acaso, uma década e meia, no início dos anos 2000, onde não se falava mais em acabar com a justiça do trabalho, nem tampouco se falava em acabar com o CLT. Então, nós nos esquecemos que o movimento que vinha antes é o mesmo que ressurge nos nossos dias atuais. Nós não entendemos a linha de continuidade do que vinha antes com o que está sendo posto hoje. Eu quero aqui dizer às senhoras e aos senhores que existe em filosofia uma discussão muito séria. Eu, em muitos dos meus livros, muitos dos presentes, inclusive, que foram meus alunos, acompanham essa trajetória de reflexão. Existe uma discussão muito séria em saber se a história do tempo é linear ou ela tem camadas. E a melhor forma de reflexão filosófica sempre ensinou que a história não é uma linha reta, a história tem camadas. E, de vez em quando eu puxo de baixo uma camada e faço com que esta camada do tempo histórico venha para cima, eventualmente nós ganhamos energia contra uma dinâmica do próprio tempo histórico em que nos abrigamos. Traduzindo em outros termos, trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, magistrados e magistradas do trabalho, que na década de 60, 70, 80 sofreram a ditadura militar, viveram um arroxo salarial e das condições do trabalho, guardam na década de 90 e nos anos 2000 um certo movimento de consciência, de agrupamento, de vinculação política, que, ainda que os tempos lineares sejam tempos pós-fordistas, que, ainda que a tomar pela história, pelo alto, por aquilo que se vê sobre o mar, seja uma história neoliberal, havia movimento de gente que não era neoliberal. Isto se deu nos anos 80, a Constituição não era neoliberal. Isto não se deu nos anos 90, mas isto pôde voltar à tona nos anos 2000. Graças a coisas como viver um pouco mais, não morrer aos 50 anos. Quem era jovem na ditadura está vivo hoje. Graças ao fato de que
o padrão geracional tem dado condição de viver até 70, 80 anos. Eventualmente, a chama de lá dá para passar esse bastão para quem está nos dias de hoje. Se o Brasil morresse aos 50, não tinha mais ninguém. O que eu estou dizendo é que o tempo não é linear, ele tem camadas. Muita parte, uma grande parte das pessoas, hoje vive num tempo neoliberal, mas muita gente resiste a isso. Eu venho nesta noite aqui ao TST encontrar tantos queridos e queridas, amigos e amigas, já de muito, e pela primeira vez encontrar tantos respeitáveis lutadores da magistratura do trabalho, das procuradorias do trabalho, do campo juslaboral de modo geral. Eu venho nesta noite encontrá-los, porque é fundamental que nós encontremos estas camadas ocultas do tempo presente. A história de hoje é uma história pós-fordista, neoliberal, e, pasmem, minhas senhoras e meus senhores, a geração que aí está hoje, a geração jovem, esta geração odeia o direito do trabalho. Esta geração odeia a proteção do trabalhador. E os senhores vão me perguntar, mas a maioria da população jovem também não é uma população trabalhadora? E agora, senhoras e senhores, vem o dado psicanalítico. Pior que tudo, a maior parte da população que odeia o direito do trabalho é uma população de trabalhadores. E esta maior parte da população se odeia. Porque no dia que acorda de manhã, abre o Facebook e vê que tem alguém sorrindo na praia, e ele tem que acordar e ir trabalhar, ele se odeia. E quando alguém informa para ele que ele continua trabalhando, porque isso se chama custo Brasil, a culpa é da CLT, se os patrões não tivessem os tribunais do trabalho sobre eles, eles empregariam em dobro, eles pagariam o dobro, então eles começam efetivamente a odiar a CLT, o direito do trabalho, e quem falar em favor disso. E se a universidade continuar falando em termos de proteção ao trabalhador, as pessoas odeiam a universidade. E hoje o clima já de anti-intelectualismo é imenso, é tamanho que, se eu disser é preciso proteger a universidade, vem uma manada inteira contra esta proteção. A universidade do Facebook já tem ensinado com muito mais certeza e muito mais vigor do que propriamente a dúvida do universitário. Estou falando aqui, meus prezados e prezadas, que nesta ordem nós temos uma nova geração que não defenderá mais os direitos sociais, de modo nenhum. Ela não foi educada para isso. Ela foi educada para o imediato. E o imediato não é pensar em aposentadoria. Quando eu faço uma pergunta aos meus alunos de faculdade lá na USP, que pensam sobre o fim da Previdência Social, eles dizem, tenho 20 anos. E a resposta é, não sei se eu chegarei aos 70 e precisaria aposentar. E não é só aluno da USP, qualquer um, eu saio para a rua, no Largo São Francisco, Patrícia, que me acompanha já há muitos anos lá na faculdade, sabe disso, saio na rua e pergunto ao camelô se ele tem 27 anos de idade. Que pensa da reforma da Previdência Social ou dos direitos sociais? Ele não sabe nem o que é reforma, a Previdência Social, nada disso, e ele diz, olha, estou tentando matar um leão para hoje, para sobreviver amanhã, vendendo o almoço para ter dinheiro para o jantar. Então, ninguém está efetivamente preocupado em saber o que terá aos 70 anos. No Fordismo, sim. No Fordismo se dizia, eu trabalho agora, vou contando tempo na minha carteira de trabalho, um dia eu aposento, pescarei no Rio do Jereré, lá tem peixe bom, vou para o Mato Grosso, vou fazer qualquer coisa para pescar no rio e serei feliz. Hoje não há sequer rio para pescar, portanto, as pessoas já não têm mais esta dinâmica. Hoje tem pesca e pague, portanto, quem tem dinheiro, pesca o peixe. Quem não tem, não precisa nem ter habilidade com o anzol, basta pagar que o peixe vem. E se não vier, vai lá o dono do pesca e pague e dá um peixe, enfim, põe no anzol e para a pessoa ser feliz e se achar boa pescadora. Desde que pague, tem direito ao consumo. Senhoras e senhores, estou dizendo isto porque o quadro atual ainda encontra no Brasil lutadores dos direitos sociais. Em uma ocasião muito recente, falava aos magistrados do TJ de São Paulo, a magistratura estadual paulista, e dizia por lá aqueles magistrados e magistradas que eram lutadores dos direitos humanos, que temos o mesmo quadro do direito do trabalho para quem está no campo dos direitos humanos, falando aqui em termos de liberdades civis. Até muito pouco tempo era um orgulho dizer sobre inclusão social, cotas, luta contra o racismo, luta contra o machismo, luta contra a homofobia.
repentinamente, nós temos um orgulho extraordinário em dizer que tudo isso é proteção de minoria, tudo isso é gente fraca, tudo isso só revela que nós estamos fazendo uma sociedade onde o espírito animal das pessoas não tem vivido. O fato é que hoje também é muito difícil encontrar entre jovens juristas aqueles que defendam os direitos humanos. Quando se vai ao campo penal, raramente se encontra alguém que defende direitos humanos. Eu conheço, e posso dizer da minha experiência em examinar bancas de mestrado, doutorado pelo Brasil inteiro, faculdades de norte a sul, conferência por tudo quanto é lado, via de regra, onde eu vou e encontro professores de direito penal, salvam-se 3 em 10. Eu sempre tenho que dar aqui as exceções. Mas, via de regra, os professores de direito penal são contra os direitos humanos. E dão risada, inclusive, contam piada contra os direitos humanos. Triste é, porque isso aqui já é um padrão histórico do Brasil, triste é, como de vez em quando eu encontro gente do direito do trabalho que fala contra o direito do trabalho. Quando eu vou aos TRTs dar aula nos cursos de formação dos novos magistrados do trabalho pelo Brasil, e eu pergunto às pessoas o que leva esta pessoa a prestar o concurso de magistrado do trabalho, e muitos dizem, porque gosto da defesa, da proteção do trabalhador, porque, de fato, tem uma consciência. Um dia, num dos TRTs, a Patrícia aqui que me acompanha, não vou dizer qual, mas num dos TRTs perguntei para um novo magistrado, por que veio prestar concurso da magistratura do trabalho? Ele falou, porque foi o que eu passei. Eu falei, que mais prestou? Defensoria, promotoria estadual, o judiciário estadual, delegado da Polícia Estadual e delegado da Polícia Federal. Passei neste, então é o que eu sou. Então, observem, meus prezados, aquilo que seria um certo mote de defesa dos direitos sociais, até agora está sendo, numa camada oculta, protegido, mas nós já temos, de fato, fissuras nessa represa. Nós já não temos totalmente um movimento juslaboral em defesa das condições de trabalho, em defesa do trabalhador. Nós já começamos a trocar de argumento e dizer de modo cínico e imparcial, o direito do trabalho não é para defender as condições do trabalhador, é para reger as relações de trabalho, que é bem diferente. Porque até chicote rege relações de trabalho. E se for só para reger, somos os normativistas, somos os juspositivistas que trabalham com hermenêutica de CLT. Isso é bem diferente do espírito que anima a CLT e anima o jurista, juslaboralista. Por que esse espírito ainda existe até os dias de hoje? Porque nós temos uma história de movimento de trabalhadores, uma história de partidos progressistas, uma história de sindicatos, uma história de lutadoras e lutadores que deu base, deu substrato a ter gerações de juristas juslaboralistas com este perfil. Nós temos efetivamente essa história. Hoje, eventualmente, nós estamos perdendo essa história. Eu não tenho medo do tempo presente, eu tenho medo de uma geração para frente, quando os que hoje falam em favor do trabalhador não mais puderem falar. Seja porque morreram, seja porque sua voz vai se tornando cada vez mais fraca, seja porque, eventualmente, não estou fazendo aqui nenhuma espécie de palavra de desesperança, mas seja porque, eventualmente, se bloqueia a fala desta gente, ou porque sua boca, eventualmente, será calada. E observem, meus senhores, muito melhor do que calar a boca de alguém, tapando efetivamente a boca, melhor que isso é destruir pelo Facebook, pelo WhatsApp. Melhor que isso é destruir uma ideia antes que ela prospere. O calar a boca da defesa do trabalhador não é simplesmente proibir formalmente de falar, mas é, no dizer da juventude, zoar de qualquer ideia, humilhar qualquer ideia que seja em defesa do trabalhador ou das minorias. Nesse sentido, meu propósito de fala, nesse momento, às senhoras e aos senhores, é alertar para o fato de que o direito do trabalho tem um pequeno pedaço da sua defesa que incumbe ao Estado e incumbe aos juristas juslaboralistas. Um pequeno pedaço. Eu ainda acredito profundamente no fato de que congressos como estes, encontros como os que se dão aqui nesses 2 dias, possibilidades de dizer e refletir em relação à luta, à resistência, ao progresso das condições sociais, eu tenho certeza que tudo isso é valioso. Em primeiro lugar, porque os senhores e senhoras imaginem que onde reina o silêncio, há um medo enorme em poder falar aquilo que possa ser luta progressista.
E o fato de dizer é especial. Isto aqui tira um peso do coração. O fato de se encontrarem aqui magistrados, desembargadores, ministros, procuradores, professores, público de alta qualificação jurídica, e mais ou menos olharmos no olho um do outro e dizermos: existe algo que nos une em cumplicidade de luta, somos poucos, mas somos centenas. Isto é revigorante, isto é uma energia especial, portanto, falar é fundamental para nós, porque isso dá força de resistência e mesmo força de avanço. Eu diria que existe, sim, um papel extraordinário da magistratura do trabalho hoje no Brasil. Me permitam dizer, senhoras e senhores, eu quero aqui fazer em público este elogio. Eu penso que hoje, se houver um polo de resistência institucional no país, será a magistratura do trabalho. E eu penso que a magistratura do trabalho está não só para defender as condições do trabalhador e da trabalhadora, claro, isto é o seu munus, isto é o seu caminho mais natural, mas estou quase para dizer que, eventualmente, em algum tempo de agora para frente, as senhoras e os senhores deverão falar em defesa de direitos civis, porque, por muito lado, esses direitos não serão falados, e, eventualmente, os senhores terão que abrir a asa, não para julgar o que não tem competência para julgar, mas para, enquanto seres humanos, poderem se pronunciar aonde a maioria não se pronuncia. Portanto, eu faço este elogio em público à magistratura do trabalho, aos procuradores do trabalho, a todo o concerto institucional estatal do trabalho. Eu aposto muito e tenho muita esperança nestes que hoje resistem e pensam ainda o direito do trabalho. Mas quero dizer agora, e sou obrigado a falar enquanto pensador das ideias filosóficas do direito, eu sou obrigado a trazer às senhoras e aos senhores uma palavra de desesperança, no meio da esperança. Eu acabo de lançar, faz uma semana, um estudo sobre a análise brasileira do presente, que é o livro Crise e Golpe, e insisto com o fato, meus prezados e prezadas, de que nós perdemos a articulação da explicação de mundo, e isto é trágico. A sociedade é exploratória, a sociedade é opressora, e toda vez que nós perdemos a possibilidade de anunciar a exploração e a opressão, nós perdemos o meio de resistência. Observem que, se nós temos que, nos dias de hoje, defender coisas básicas como direitos humanos e dizer que o trabalhador passa fome e que ele teria o mínimo a ser protegido de direitos, e as pessoas vêm dizer que esse mínimo é muito, que isto é um absurdo, onde já se viu proteção ao trabalhador. Se estamos neste grau, nós efetivamente estamos num momento de hecatombe social. Nós estamos cultivando agora uma hecatombe já gestada há muito tempo. Eu diria que, em primeiro lugar, o que nós estamos cultivando hoje é um dos frutos médios, eu nem diria que são os tardios vêm depois, é um dos frutos médios da ditadura militar, quando nós impedimos uma geração de pensar as ciências humanas e de pensar criticamente. Nós temos o rescaldo hoje, as pessoas creem que a Terra é plana, muitos creem que a Terra é plana, as pessoas são contra Darwin, porque a humanidade foi criada há 6.100 e tantos anos, portanto, qualquer um que bateu aqui e achou a Luísa, que era aquela múmia daquela pessoa lá do Nordeste, isso é um absurdo, tem que ter algum erro, porque ela só pode ter, no máximo, 6.000 anos. Tão bom é, inclusive, esse pensamento, que já queimaram a múmia, então não haverá mais carbono 14 para poder provar que ela viveu há 15.000 anos. Então, já acabamos até com os meios de prova, antes de que alguém tivesse dúvida a respeito. O fato é que nós cultivamos uma burrice douta, desde 64. Nós odiamos as ciências humanas. Nós não gostamos do direito quando o direito pensa para além do arroz e feijão. As faculdades de direito, senhoras e senhores, por todas as gerações dos ministros aqui presentes, desembargadores, magistrados, procuradores, defensores, advogados, os senhores um dia fizeram faculdade de direito, os senhores já ouviram piada contra o direito do trabalho. A minha faculdade, onde sou formado, sou professor, que é a mais antiga do país, Faculdade de Direito da USP, eu conheci professores desmerecendo o direito do trabalho, dizendo que era de segunda categoria, e pior, eu conheci alguns do direito do trabalho, dizendo sobre isso, que isso é um problema, volto a dizer, outro problema psicanalítico, que é não gostar de si, é não se aceitar, mas aí é um problema para Freud,
Lacan, não para a palestra de hoje, mas o fato é que nós temos um cultivo desta burrice douta. As pessoas não querem saber muito, as pessoas só leem 140 caracteres. Os senhores experimentem fazer um post em qualquer rede social comentando esse congresso de ontem e hoje em 200 linhas. Vejam quantas curtidas terão. Experimentem, saindo daqui, tirar foto do prato de comida, onde forem parar para comer agora, daqui 1 hora. Se forem parar na esquina, no restaurante ou no restaurante do aeroporto, experimentem tirar uma foto de um lanche ou um prato de comida e postem a foto. Terá 7 vezes mais likes do que os senhores fazendo comentários sobre como foi o evento de ontem e hoje e suas explicações sobre ontem e hoje. Se o prato for bonito, inclusive, será muito mais curtido. Estou dizendo com isto que remonta ao tempo da ditadura. Nós, de fato, desconectamos uma geração à outra. Em termos de ciências sociais, nós desconectamos uma geração como a de Florestan Fernandes, que estudava as questões do trabalho com a geração que veio depois. O resultado estamos colhendo hoje, mas nós estamos ainda colhendo frutos de desconexões mais tardias. Lembrem, a década de 90 teve uma explosão de faculdades de direito que formavam alunos de modo meramente técnico-instrumental. E nós temos hoje, 2018, uma profusão de cursinhos jurídicos, cuja única razão de ser não é proteger minoria, direitos individuais, direitos sociais ou direito ambiental. É ver se inventa uma musiquinha legal para tentar guardar qual é o prazo do agravo, para a pessoa decorar e passar numa prova na qual faz X. E na qual, se ele jogar na letra A, sendo de A a D, mais ou menos ele já acertou 20% da prova, porque 20% é letra A e o resto é letra B, C e D. Portanto, meus prezados e prezadas, esta é a cultura jurídica nossa. Nós fomos nos esquecendo de que isto um dia cobraria seu resultado. E o resultado chega hoje. E as pessoas não têm armadura política, estrutural, para defender o próprio direito do trabalho com o qual trabalham. Não vim aqui simplesmente bater no direito do trabalho. Se eu falasse para o direito penal, nós não temos armadura para defender aquele que é o investigado, aquele que é o condenado criminalmente. Então, nós temos, inclusive, advogados criminalistas que são contra a proteção ao réu. E volto a dizer, outra esquizofrenia, essa pessoa defender um réu e ser contra o réu. As pessoas, em geral, são contra os direitos humanos e defendem humanos. A única solução, os senhores já sabem qual é, para ver um pouco de paz na cabeça das pessoas, é dizer que eles não são bem humanos. São humanos. Então, direitos humanos são para outros. E aí vem racismo, vem tudo mais que os senhores já conhecem. Senhoras e senhores, eu quero, nesta ocasião, dizer que esta hecatombe está sendo gestada há muito tempo e nós estamos colhendo um fruto de várias sementes, e, em especial, lembrem, nos dias de hoje, nós estamos colhendo muitos frutos de uma vez só, mas, mais que isso, nós estamos semeando enormemente para o futuro, mas muito. Nós estamos semeando hecatombes infinitas. A possibilidade de falar em louvor de torturador, a possibilidade de falar em favor de privatização de tudo, a possibilidade de falar que o direito do trabalho deve ser extinguido. Eu sei que ele não será extinguido nestes próximos anos. Há ministros, há magistrados, há procuradores, há advogados, há professores, há doutrinadores, e mais ou menos existe um certo colchão para o tempo presente. Minha preocupação não é para agora, é para daqui 1 ou 2 décadas. É quando nós já formos. Os próximos foram criados sabendo que o direito do trabalho tem que acabar, sabendo que o trabalhador é um vagabundo, sabendo que ele tem muita proteção. Os senhores dirão, mas qual é o primo próximo disso? É a escravidão. E a escravidão conheceu gente muito do bem, muito intelectual, que defendia um regime como esse, dizendo, se eu não tiver o chicote, ninguém trabalha. Eu preciso do chicote. E os senhores vão dizer, mas essa gente foi cristã? Todos. Um dia, Patrícia, minha colega, me acompanha nas aulas lá na USP, um dia eu fiz uma pesquisa com os meus alunos. Pesquisem quais foram os juristas da Faculdade de Direito da USP, que no século XIX, faculdade que tem quase 200 anos, defenderam a escravidão e acharam certo um ser humano chicotear outro. A pergunta devia ter feito ao contrário. Procuraram todos os professores da Faculdade de Direito, todos disseram que era correto um ser humano chicotear outro. E, para louvor do direito civil,
Eles diziam, por uma razão muito simples, é porque, sendo negro ou negra, não é sujeito, é coisa, e, agora louvando o latim, coisa em latim é res, então, escravos e escravas são questão de direitos reais. Então, os senhores observem que esta pompa jurídica latinista já vem de muito tempo e serve para escravizar os de sempre. Minhas senhoras e meus senhores, eu não tenho dúvida de que em 10 anos temos alguém a verbalizar que a escravidão é possível. Porque já há gente que verbaliza contra o combate ao trabalho análogo ao escravo. Isto já há. Já tem gente que mata. Senhores procuradores, os senhores já sabem disso. Já tem gente que mata e ganha eleição. E ganha eleição logo em seguida. Dei uma bala em cima de um procurador, logo em seguida ganhei uma eleição. E eu não estou contando de exemplo de hoje, estou contando de exemplo de 10 anos atrás, para que os senhores conste por aí que eu não estou falando dos dias atuais. É de prefeito a eleição. Muito bem. Estou dizendo para todos que este quadro estamos gestando. Agora eu quero falar da palavra da esperança no meio da desesperança. Eu tenho um livro chamado Utopia e Direito, por lá eu digo que, em geral, toda vez que esquecemos de apontar o caminho, a desesperança vem mais fundo e nós perdemos a possibilidade de gestar esta camada do tempo novo que um dia há de surgir. Eu quero falar a palavra da esperança. É certo que os momentos presentes já são momentos de derrota, não importa o que venha. Isto porque nós já dizemos sobre o fim dos direitos humanos, nós já dizemos em louvor da tortura, nós já dizemos em louvor da ditadura. E isto é o inominável. Simplesmente dizer já é absurdo. Mais que isto, senhoras e senhores, eu gostaria de falar que as formas de resistência de todos nós quase sempre têm sido formas limitadas e tendentes ao institucionalismo. Então, dizem alguns, nada acontecerá porque temos Constituição. O resultado é que perdemos praticamente todos os direitos sociais tendo uma Constituição. Os senhores dirão, nada acontecerá porque temos CLT. O próximo passo já é acabar com o que resta da CLT. Os senhores dirão, mas há instituições que protegem os direitos humanos. Eu volto a dizer, basta 3 interpretações para fazer com que os direitos humanos sejam apenas para os humanos direitos. E muitos concordam plenamente com isto. Se eu fizer uma enquete Jesus ou Barrabás, morre Jesus novamente nos dias de hoje. A única diferença, eu falo no meu livro de Filosofia do Direito, de um grande filósofo do século XX, que foi Wilhelm Reich, judeu e socialista, teve que se exilar nos Estados Unidos, e ele pensou um dia em escrever um livro chamado Assassinato de Cristo, livro doloroso, ele estava preso. Ele disse, Jesus não volte à Terra, porque terá uma novidade dessa vez. Se voltar à Terra nos anos 2000, mais uma vez será morto, apenas agora com uma novidade. Quem matará você serão os cristãos. Porque se você disser, mexicanos e estadunidenses, quebrem o muro, transitem livremente, porque se um come, o outro come, porque são todos irmãos, o presidente dos Estados Unidos matará esse que mandou abrir o muro. E o presidente dos Estados Unidos, via de regra, é cristão. Trump é muito cristão. Bush é muito cristão. Então, um cristão matará Jesus nos dias de hoje. Senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui é que é preciso, em termos de estrutura de mundo, defendermos o mínimo desta luta dos trabalhadores, ainda que os trabalhadores não saibam que esta defesa é em favor deles. Isto se chama ideologia. A ideologia constitui as subjetividades. Hoje, o trabalhador pensa com a cabeça de quem o explora. E por que pensa assim? Porque ele liga a televisão é a cabeça de quem o explora. Ele liga o WhatsApp, os senhores observem, é genial esta ferramenta que em 10 minutos faz um país inteiro dar um tiro no pé. É genial. E quem faz isso tem muito dinheiro por trás. Tem muita inteligência, inclusive, para ter feito redes de WhatsApp, para poder xingar de modo milimétrico, para saber como xinga, para saber como humilha, simplesmente sem fazer a esmo por aí esse seu combate. Também as outras redes sociais fazem o mesmo. Estou dizendo aqui, senhoras e senhores, que nós temos a cabeça do explorado, não é só com uma lavagem cerebral. Se fosse em lavagem cerebral, eu deslavava. Não é lavagem cerebral. O termo técnico de filosofia, a cabeça é constituída pelo capital. A cabeça é constituída pelo cálculo. E o cálculo é, se todo mundo vai para lá e eu ficar aqui, eu apanho. Então, se todo mundo for para lá, eu vou junto.
O cálculo é muito correto. Aonde vai a maioria, vou também, porque é melhor não apanhar no meio de uma multidão e muito melhor é bater. Então, é por causa disso que nós vemos um estado de horror social. Eu tenho medo do direito do trabalho, porque o direito do trabalho hoje não bate, só apanha. E porque só apanha, somos poucos. Eu volto a dizer, uma plateia como esta, quando encontra um momento de regozijo de cada um de nós, os senhores tenham a certeza, saiam para a rua e as pessoas têm ódio em relação aos direitos sociais. É porque a rua é gente que não tem a faculdade. Saiam deste tribunal e procurem os tribunais vizinhos. Saiam daqui e procurem uma faculdade de direito. As pessoas odeiam o direito do trabalho, via de regra. O professor Guilherme Feliciano, meu colega, amigo querido de Largo São Francisco, nós somos resistência naquela faculdade. Nós não somos o padrão normal. E não é só lá, qualquer faculdade do Brasil. E os senhores vão para os Estados Unidos, a faculdade é a mesma, está resistindo àquele que defende direitos de minoria. Lembrem, lá já tem o Trump, não é que vai surgir amanhã, lá já tem. E ele, há um tempo atrás, pegou um bastão do Bush. Muito bem, eu quero deixar a palavra final de esperança, senhoras e aos senhores. É preciso, em algum momento, saber que os direitos sociais ainda mais chegarão à lona. Eu não tenho ilusão nenhuma, eu creio que estamos num momento de crise profunda, esta crise baterá nos pobres, ela fará os pobres sofrerem mais. Eu também não tenho dúvida de que o vocabulário e o raciocínio e a lógica juslaboral serão perseguidos violentamente. Nisto, o direito do trabalho dá a mão para os direitos humanos. Todos apanharão muito. Nós já vivemos isso no mundo muitas vezes. Nós já tivemos Constituição como a de Weimar, na Alemanha. Tivemos universidades brilhantes na Alemanha, juristas brilhantes. Não durou de 19 até 33, se vocês façam a conta, não durou 30 anos. Eu tenho recebido esse ano muito convite para comemorar os 30 anos da Constituição. Eu mando dizer que eu não vou para coisas como comemoração do que é finado, mas, eventualmente, depois eu parei de falar sobre isso. Vários colegas nossos lá da faculdade têm, inclusive, sofrido isso, Guilherme, mas eu parei e falei, não, eu vou comemorar sim, porque é um milagre que tenha durado 30 anos. Então, eu tenho que comemorar muito que resistiu 30 anos, algo como este. Este livro, Crise e Golpe, que eu acabo de lançar, eu proponho uma tese de fundo, jurídico, política e histórica. Esta tese de fundo é o fato de que nossa geração contou errado o direito, interpretou filosoficamente errado o direito. Quando eu fiz faculdade de Direito, eu aprendi, já no pós-Constituição, que 88 havia fechado 64. E esta é uma Constituição cidadã. Claro, qualquer uma antes dessa que eu puser em face dessa, esta é a melhor disparadamente. E também por desmérito das outras. Não posso comparar com a de 67 e 69, esta é muito cidadã em relação ao que veio no passado. Mas não é só isto. Nós imaginamos efetivamente que 88 virava uma página e começava uma folha em branco de progresso. 88, 90, nos 2000, as pessoas diziam, agora vem os direitos de primeira geração aumentados, os de segunda, os de terceira, os de quarta. Lembrem que há alguns anos, alguns disseram, só faltava uma coisa para o CDC dar certo. Quando eu falo questões de filosofia do direito ao público, direito ao consumidor, sempre as pessoas tinham um peito muito inflado, dizendo, cada vez mais estamos progredindo. Só faltava um ponto, qual era? Fazer com que as relações bancárias estivessem sob o CDC. Já faz alguns anos conseguiram essa proeza. Agora, até banco está sob o CDC, o que é um milagre nos termos de quem conhece minimamente a economia do Brasil. Então, até alguns anos, parecia que cada dia mais era um ganho. De pouquinho em pouquinho, nós civilizávamos um país. E, de repente, vem um retrocesso enorme. Esta é a tese de fundo que proponho no livro e quero explicar aqui nesta noite a todas e todos. 88 foi um espasmo. O nosso padrão médio de capitalismo é a marca profunda. Só que, ao medir capitalismo, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Suécia, Rússia, Japão, China, tudo é capitalismo. Eu tenho que entender
a forma capitalista e a formação social de cada país. Preciso combinar forma e formação social. Quando eu digo tudo é capitalismo, é a verdade mais profunda, só que eu preciso de algum gancho para fazer algo de luta a partir daí. Capitalismo é o termo profundo que explica a nossa sociedade. Só que, mais que isto, menos determinante capitalismo, mas importante ainda, o que explica a nossa condição jurídica não é 88. O que explica a nossa condição jurídica é 64. O leito do rio do Brasil, do capitalismo brasileiro, é um leito autoritário à lá 64. E a CLT está em perigo, o TST, os TRTs estão em perigo. Meus senhores, não é de agora, é do dia em que Vargas se matou. É disto. Nós não entendemos ainda. Um pouco de 64 foi acabar com Vargas. E este leito do rio volta. Toda vez em que não há resistência possível, este leito volta. Então, pasmem com o que nós temos aqui. Quase nunca a CLT foi tocada e arranhada e rasgada na sua institucionalidade, mas hoje o que nós temos é uma CLT que está sendo perseguida, que está sendo destroçada, como foram destroçados os direitos de quarta geração, terceira, quarta, proteção à comunidade indígena, proteção do meio ambiente, isso já está se perdendo, o pós-88 já foi, nós estamos perdendo 43. Olhem que o leito do rio é muito profundo. 88 já foi. Foi naquilo que importa de ganho. Já estamos perdendo 43. E se amanhã não puder haver proteção para negro, minoria, mulher, LGBTs e outros mais, eu já vou anunciar aqui neste congresso, nesta minha conferência, um outro marco que nós estamos correndo o risco de perder. Nós estamos perdendo 1889, a República, porque nós já começamos a imaginar que o Estado não pode ser laico. Então, meus senhores, 88 já foi, 43 está indo e corremos risco de 1889. A regressão é profunda. Palavra da esperança. Os senhores e senhoras têm consciência, têm história e têm luta. Eu tenho certeza de que se conseguirmos resistir ainda um pouco mais, nós conseguiremos iluminar um pouco o tempo histórico presente. Do mundo jurídico institucional, dos seus tribunais e suas magistraturas, eu aposto em exceções em todos os tribunais e, em regra, nos tribunais do trabalho. Nós estou desconhecendo lutadoras e lutadores maravilhosos em tantos tribunais, tantas outras procuradorias, não estou desconhecendo, mas eu aposto na cultura juslaboral como a forma de resistência no nosso campo institucional. Eu aposto, inclusive, nos professores de direito do trabalho. Em primeiro lugar, porque perderão o emprego, porque a cadeira vai acabar. Então, eventualmente, se pensam até no emprego, tem que defender um pouco o direito do trabalho. Mais que tudo, eventualmente nós encontramos uma minoria dos dias de hoje que entende a luta e entende a palavra daqueles e daquelas que defendem um trabalhador. Eu não creio que a história está encerrada. Não está. Eu creio que resta uma camada oculta do nosso tempo presente. O tempo de cima é neoliberal, o tempo de cima, a onda que bate na praia é quase fascista, mas eu encontrando aqui pessoas que fizeram a Constituição, pessoas que interpretam a Constituição, tantas lutadoras e lutadores, com esta esperança. Eu tenho certeza que nossa palavra é uma palavra em favor do povo, e um dia, eventualmente, o povo aprende, e simplesmente não é por questão de distorção ideológica, é porque eu ainda acredito na materialidade da vida. Eu ainda acredito que, por mais que as pessoas possam, hoje, num espasmo de ódio, dizer que matar é bom, elas matam e continuam com depressão. Acabam com a CLT e continuam desempregadas. Os senhores já sabem que não é que continuam, serão mais desempregadas. A CLT é um maravilhoso instrumento de regulação do capitalismo. Portanto, é muito bom, inclusive, que existisse para a exploração capitalista. O que eu estou dizendo às senhoras e aos senhores é que, efetivamente, o nosso quadro, por mais que o ódio venha e bata na praia, ele não resolve os problemas. E, nesta hora, senhoras e senhores, talvez materialmente, pegando na pele, pegando naquilo que é a constituição da vida, as pessoas um dia pensem e
se permitam imaginar o mundo de modo crítico. Eu tenho muita esperança de que, nesta hora, nós ainda insistamos com nossa luta, porque é um auditório como se fosse este o mundo de hoje, praticamente às cegas, e as pessoas procuram a saída. Nós somos pouquíssimos os que pensam criticamente a realidade de hoje, criticamente o capitalismo, em defesa do trabalhador, em defesa das minorias. Pouquíssimos se formos e tivermos um fósforo aceso na mão de cada um de nós. Isso aqui não ilumina a sala inteira. Não dá para ler o que está escrito neste banner aqui presente. Não vai dar para ver nessa escuridão se essa bandeira é da República do Império. Não vai dar para saber mais ou menos em onde estamos em termos de tempo histórico. Sei de uma coisa: se os senhores do direito do trabalho tiverem o mínimo de resistência e falar à nova geração e insistir na luta e não pedirem desculpa pela existência do direito do trabalho, pelo contrário, investirem-se doar de combate, dizer é uma miséria o mundo que não tem isto que defendemos, tal qual quem é defensor dos direitos humanos não peça desculpa por ser defensor dos direitos humanos, diga, é uma infâmia uma sociedade que não defenda os direitos humanos. E também vou dizer aqui aos presentes, tal qual quem tiver um sentimento religioso, não tenha vergonha de não querer matar o próximo, sendo que o cristão, via de regra, quer matar o próximo, sendo que Bíblia e bala têm ficado uma com a outra, com um boizinho do lado para fazer o BBB, não tenham vergonha em dizer, qualquer mínima postura moral não é matar o próximo em nome de Jesus. Nada disso. Se nós tivermos esta força de resistência, nós temos alguns fósforos na mão que serão suficientes não para ver tudo que há nesse auditório, mas que serão suficientes para uma geração poder sair do recinto escuro do tempo de hoje e reconstruir a história. Senhoras e senhores, desde quem lutou pela ditadura, na ditadura, contra a ditadura, desde quem lutou pela Constituição de 88, desde quem tem lutado desde a década de 90, neoliberal, pela resistência dos direitos sociais, eu vos digo uma palavra última de resistência. Quem sabe uma geração não vem e nos encontra. E neste encontro com empatia, com coração que gosta um do outro, com procuradores do trabalho que não esmoreceram, que levaram bala e continuaram lutando, com magistradas e magistrados do trabalho que continuaram em defesa do princípio fundamental da existência das próprias relações mínimas de trabalho na sociedade capitalista. Com tudo isto, eu ainda tenho uma esperança. A esperança não é o dia de hoje nem o dia de amanhã. A esperança é a história futura. Neste momento da história, senhoras e senhores, eu tenho certeza que o nosso grande júbilo será, daqui a muito tempo, quando alguém olhar para o passado e perguntar quem não foi fascista, quem não foi defensor da exploração. Encerro lembrando de um fato muito insigne. Querido Guilherme Feliciano, meu colega, professor também do Largo São Francisco, da USP, querida Patrícia, minha colega de turma, de faculdade, e tantos que eu vi aqui nesta noite, que foram meus alunos, tantos dos senhores e das senhoras, um dia, quando a faculdade mais antiga do Brasil, que é a minha, de Direito, fez uma reforma, Faculdade das Arcadas, nome de presidente da República, nome de grande ministro, grande juiz, grande promotor, procurador, só nome de gente desde o século XIX que tinha tido escravos. Ninguém lutou pela abolição. Quando fizeram uma reforma e foram procurar quais eram os nomes que lutaram pela abolição, não sobrou quase nenhum, à exceção do Rui Barbosa, que é muito conhecido, este lutou pela abolição, mas já tinha uma placa lá dentro, precisava de uma placa para colocar na porta de entrada, faltava alguém que tivesse defendido no tempo da escravidão a libertação dos escravos. Procuraram para lá e para cá, nenhum conde, nenhum visconde, nenhum nobre do século XIX, nenhum ministro da Corte do Rio de Janeiro, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum advogado, nenhum professor da faculdade. Aí não tinha uma placa para colocar na entrada da faculdade. Alguém lembrou que na turma do Rui Barbosa tinha mais um que defendeu a abolição da escravatura, só que morreu no terceiro ano da faculdade. É a placa de entrada do Largo São Francisco. Houve um, além do Rui Barbosa, que defendeu, naquele tempo de escravidão, a libertação dos escravos. Ele fechou a consolidação das leis civis, fechou a Constituição do Império, pegou um papel em branco e escreveu Navio Negreiro.
Esse menino se chamava Castro Alves. É a placa de entrada do Largo São Francisco. Quem sabe, um dia no futuro, os artistas do futuro encontrem senhoras e senhores aqui presentes na história, que foram um misto deste Rui Barbosa com um misto de um Castro Alves, que souberam ler a lei e, acima de tudo, escrever a poesia de resistência para que o futuro nos encontre e guarde a nossa história. Obrigado.